Bem-vindos ao 6º episódio do Entre Mães no Espectro. Eu sou a Lilian. E eu sou a Roberta. Nós somos amigas e também mães atípicas. Esse podcast é um espaço para a gente compartilhar nossas experiências e aprendizados com nossos filhos. Eu, Lilian, mãe da Olivia, de 9 anos, e do Valentim, atípico, de 5 anos. E eu, Roberta, mãe do Arthur, de 14 anos, e João Paulo, atípico, de 4 anos. Se você chegou aqui com o coração apertado, respira. Você não está sozinha. Aqui a gente fala da real, sem perder a leveza. E o tema de hoje é o mundo ideal para nossos filhos. No episódio de hoje, nós vamos falar tudo o que nós gostaríamos que fosse adequado no mundo para receber melhor os nossos filhos. Desde médicos, clínicas, escolas, até lugares infantis que eles frequentam. E agora, Roberta, por onde que a gente começa hoje? Eu vou começar falando que eu acho que seria o ideal que os médicos, principalmente os pediatras, fossem mais capacitados para perceberem os sinais do autismo. E outra coisa super importante é que esse acompanhamento, que se chama puericultura, não acontecesse só no primeiro ano de vida, mas que ele se estendesse até os 2 anos. Faz total sentido, por conta da poda neural, que é dentro desse período, que geralmente acontece, que é do 1 ano até os 2 anos de vida. Porque geralmente a gente faz, né, nesse primeiro ano de vida, é obrigatório que a gente vá no consultório do médico, né, acompanhando, mas depois do primeiro ano de vida, a gente costuma ir no pediatra quando tem um problema. Quando tá doente, né? Sim, quando tem um problemão, essa criança não tá bem. E fica difícil até para o pediatra observar qualquer outro sinal, porque a gente quer essa questão de sobrevida desse filho, que às vezes tá com febre, tá com uma gripe. E fica difícil para o pediatra, naquele momento, observar se ele está se comunicando como antes, se ele perdeu alguma habilidade. Então, fazer esse acompanhamento, mesmo quando a criança está bem, seria super importante para que o pediatra percebesse se houve perda de alguma habilidade, né? Se ele começou a demonstrar alguns dos sinais de autismo. Então, isso seria muito bom, seria realmente o mundo ideal. E faz total sentido, porque a gente já conversou várias vezes e eu falo para a Roberta, eu não culpo a pediatra do meu filho por ela não ter percebido, porque foi bem, a poda dele aconteceu próximo do 1 ano e 8, 1 ano e 9, e foi bem uma época que eu sabia que eu já não levava mais, eu já estava tranquila que eu tinha seguido 1 ano certinho, indo todos os meses, e eu acabei indo nela com 9, 10 meses, mas foi para apagar fogo. Ele estava muito doente, estava molinho, com febre. Então, realmente, você não vê a criança o que está acontecendo. Sim. E no meu caso, eu lembro da minha, né, a gente foi lá, ele estava com 13 meses. E aí eu fui, eu falei para ela, nossa, que legal, ele começou com as primeiras palavras, ele está se desenvolvendo, né? E aí depois voltei, ele estava com 1 ano e 7 meses. E aí a gente conversando, e aí eu falei para ela, ó, ele realmente, essa fala não progrediu, não foi para frente. Aí ela falou, Roberta, então já existe um atraso aí. Mas não falamos exatamente de autismo, fica aquela dúvida, mas já me levantou o alerta, por conta de perceber que aquela minha alegria dos 13 meses ali já não era a mesma, esse desenvolvimento não estava acontecendo. Então, realmente... Seria muito bom se isso virasse padrão para todos, porque já cobriria uma grande parte dos casos do autismo, porque Sim. A gente tem ouvido falar muito a respeito da poda neural, da regressão, e até então para mim não era conhecido até acontecer com meu filho. Pois é, e além da poda neural, né, de acontecer, essa criança, esses atrasos, eles ficam mais evidentes, porque até o primeiro ano, né, ainda se tem dúvidas do que é esperado, do que não é. Quando se passa do primeiro ano, aí as coisas começam a ficar mais claras, né? A gente começa a ver mesmo se existe ou não atrasos. Às vezes a gente não, mas o médico, ele sim é capaz de perceber, né, o pediatra. Então, o mundo ideal seria que as nossas crianças seguissem com o pediatra até os 2 anos, mesmo quando não tem nenhuma questão de saúde geral, assim. Acho que seria muito legal se isso acontecesse. Sim, seria revolucionário, eu acredito. E agora, acho que o segundo ponto que eu falaria sobre médicos, plano de saúde, é que a gente sabe o quanto as mães têm dificuldade para seguir com tratamentos, para conseguir tratamentos. E nós, muitas vezes, fomos barradas pelo nosso plano por ele não querer reembolsar aquele número de terapias.
o tipo de terapia, onde está fazendo, então é muito custoso, é muito desgastante para um pai, para uma mãe de um filho atípico, principalmente pela quantidade de horas e pelo valor investido nisso, a gente tem que ir atrás de tudo isso. Eu vejo hoje cidades pequenas não sendo atendidas por clínicas especializadas. Eles negam a terapia do meu filho, muitas vezes, já tive que entrar com liminar, mas aqui não tem uma clínica do meu plano. Então eu sinto muita falta disso. Não reclamo de jeito nenhum das clínicas que ele está, mas eu acho que seria muito interessante. Para mim, seria até uma tranquilidade a mais, porque o tanto de reembolso que eu tenho que fazer, que volta, que tem que refazer, faltou documento, isso é muito desgastante. Sim, então o mundo ideal, na verdade, assim, a gente fala que os planos de saúde não barrassem as quantidades que o médico mesmo especifica, né, que essa criança precisa daquele número de terapias, e que também esses planos tivessem clínicas multidisciplinares oferecendo as terapias. Ficaria muito mais fácil para os pais, né? Então, o próprio plano tem um espaço com as terapias para atender a criança. Ajudaria, né, esse pai não ficar se locomovendo, se deslocando para vários lugares, e até se aproveitaria esse pai estar ali esperando essa criança para ter orientação, para esse pai receber... Um grupo de pais com orientações específicas, né? Sim, falando sobre autismo, como lidar com essa criança em casa. O que a gente já trouxe em outro episódio, falando que a terapia deve seguir o dia todo. Então seria muito legal. O que é trabalhado lá está sendo trabalhado com o pai enquanto ele espera, ou em outro horário alternativo, mas dentro da mesma clínica, todo mundo falando a mesma língua. Com certeza. E até mesmo ter um grupo de acolhimento para os pais, para os pais poderem conversar dos seus problemas, das suas dores. Enfim, seria maravilhoso, né? Então, esses pais, durante a espera, pudessem ter informação sobre autismo, ter informação de como lidar com o seu filho em casa para dar continuidade dessas terapias e também serem acolhidos, né? Então, eu acho que seria também dentro desse mundo ideal. Da área médica e da área de tratamentos, eu acho que, assim, não trabalhando com o mundo utópico, né, com utopia aqui, mas eu acho que é o mínimo. Eu concordo, eu acho que seria, assim, maravilhoso que isso acontecesse, seria muito bom. Sim. E agora, falando das escolas. Bom, nas escolas, o que a gente... o que eu acho que, já pensando em mundo ideal, um lugar sensorial, né? Um espaço sensorial, para que quando os nossos filhos se desregulem, então eles terem um espaço ali, para que eles façam uma autorregulação. Então, um espaço pensado para trazer calma, para que eles fiquem, né, consigam se regular. Então, acho que partir desse princípio já é meio caminho andado. Inclusive, a gente fala assim, nossa, escolas particulares, mas aqui em Catanduva, eu não sei de nenhuma que tenha um espaço sensorial, você sabe? Não, eu desconheço. Eu acredito que não, mas tem uma pública que é uma daquelas que a gente fez palestra, que a gente sabe que está com um projeto muito legal para acolher essas crianças, e a gente recebeu o projeto e, nossa, vai ser sensacional. Vai ser muito legal, é uma super ideia, inclusive, que vai ser uma coisa inovadora para a cidade, para as escolas, e esperamos que isso vá também para as escolas particulares, porque os nossos filhos autistas, eles têm muita dificuldade de ficar o tempo todo em sala de aula. Eles têm os momentos que eles precisam sair, que eles precisam se regular. Então, ter um espaço para que isso aconteça seria o ideal, né? Então, que ele fique ali um pouquinho, se regule nesse espaço sensorial e depois ele volte para a sala. Então, que essa escola seja exemplo aí para outras escolas também. Sim, e uma outra coisa conversando, né? Você tem mais conhecimento na área. Eu acho que com relação a conhecimentos também de professores e para fazer material e para também acolher essa criança, não no quesito de terapeuta. O professor, a gente já teve até essa discussão que a gente não acha que o professor tem que ser um terapeuta, mas ele tem que saber o mínimo para nortear os estudos dessa criança, né? Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho assim, por isso que a gente está fazendo essas palestras, né, Lilian? Por isso que a gente está fazendo questão de visitar as escolas e trazer informação sobre autismo. A gente tem sido feliz porque a maioria dos professores tem bastante conhecimento já sobre o que é o autismo, né? Tem interesse em ouvir a palestra, todos perguntam, todos estão muito engajados. Eles trazem muitas dúvidas e a gente está aprendendo muito com essas dúvidas também. Sim.
Então, você vê então que eles têm interesse, então o que falta mesmo é mais informação para que eles consigam, né, ver o material das crianças típicas e consigam pensar em como transformar esse conteúdo para os nossos filhos autistas, conseguir mapear essas dificuldades e conseguir fazer essa adaptação. Então, usar esse material que já é dado para as crianças típicas e conseguir adaptar para os nossos, que têm as dificuldades particulares deles. Então, um professor que estiver munido de informação, conseguir fazer essa mudança, principalmente em cima do hiperfoco dos nossos filhos. Inclusive, foi uma coisa que a gente estava falando antes do podcast. Mas por que já os métodos, né? Não tem um método padrão para autista. Porque eles fazem parte de um espectro, cada um tem uma dificuldade. Não é uma coisa fechada, como em síndromes, né, em outros casos. No caso do autista, eles têm hiperfoco em coisas diferentes, eles têm dificuldades motoras diferentes, né, por conta dos níveis de suporte. Então, mas realmente... independente, né, Roberta? O Valentim e o João são nível 2. O Valentim tem hiperfoco em carros, ônibus, tudo que é meio de transporte. Já o João, letras e animais. Letras e animais. Então, tudo que para ele que vai ter interesse para aprendizado tem que girar em torno dos animais, das letras, dos números. E para o Valentim, o material ideal é um material que tenha carros, meios de transporte. Então, só que uma coisa que é básica é o professor entender que é muito importante um material adaptado, que uma criança autista não vai dar conta de usar o mesmo material das outras crianças, vai precisar de algumas adaptações. Sim, entender as limitações da criança, porque uma criança que não tem uma coordenação motora grossa, formada, e já vai ter que... toda a turminha tá escrevendo já com lápis, ela não consegue. Então, vamos adaptar com outras coisas, a letrinha móvel que você falou, Isso né? Mesmo. Vamos adaptar com outros tipos de materiais. Isso é meio que... Óbvio, a gente sempre faz aqui, a gente acabou fazendo com a ajuda de terapeutas, sim, mas tem um mínimo que eu acho que os professores poderiam direcionar. Com certeza. Então, eu acho que isso é muito importante, os professores com mais conhecimento sobre autismo, para ajudar no desenvolvimento de materiais, para que as crianças tenham melhores experiências dentro de sala de aula. E também o professor que entende um pouco do autismo, ele vai entender essa dificuldade da criança também ficar dentro de sala de aula. E às vezes isso gera uma ansiedade nos pais, né? Então, o professor que consegue entender isso, ele não leva tanto problema para o pai, porque ele já sabe que isso faz parte do quadro do autismo da criança. Sim, e você me permite fazer colocar um outro assunto aqui sobre escola, Roberta, que a gente tem um roteirinho aqui, mas eu acabei esquecendo, a gente não citou isso, mas eu acho que para as escolas seria muito importante, que hoje eu tive uma conversa com uma mãe, para trazer essa conscientização sobre autismo para outros pais, para fazer a inclusão das crianças nesse mundo. E a gente deixou de fora um tópico super importante. Com certeza, Lilian. Então, você ensinar esses pais também sobre autismo, das crianças que convivem com os nossos filhos, na verdade, não é torná-los especialistas também, mas é que só trazer o interesse para o assunto, né? Essa importância de ter empatia, de entender que os filhos típicos ganham convivendo com crianças atípicas, porque aprendem o diferente, as pessoas não são iguais, todo mundo tem suas diferenças, e saber respeitar, saber reconhecer beleza no diferente, só traz benefício, né? Você diminui preconceito, você traz um mundo melhor. Então, com certeza, isso também seria parte do mundo ideal, né? Que os pais das crianças que convivem com os nossos filhos também tenham conhecimento das questões que as nossas crianças enfrentam. Sim. E agora, dos lugares que os nossos filhos frequentam, que a gente vai mais, eu acredito que são bufês infantis, né? Com certeza, os bufês infantis também teriam um preparo, né? Eu já sei previamente que eu vou receber uma criança autista, porque essa informação não é difícil de conseguir. Então, tem uma maneira de quando esse pai, né, geralmente ele sabe quem ele vai convidar. É uma festa escolar, geralmente é da sala do filho dele, essa criança, então a maior parte das pessoas tem essa noção. Então, o buffet é saber perguntar se vai ter uma criança autista e ter um cuidado com o volume da música,
essa música não estar tão alta a ponto de incomodar, porque até as crianças típicas... Até os adultos, as últimas festas que eu fui, eu não conseguia conversar, e eu acho isso um absurdo numa festa infantil, porque já tem a música alta, já tem a gritaria das crianças, então fica um ambiente insalubre. Sim, então eu acho que o buffet ter uma noção sobre isso e ter profissionais recreadores que saibam o que é uma criança autista, tenham uma compreensão de como chegar nessa criança. Uma vez você até comentou, Roberta, às vezes eles ficam chamando, aí a gente fala, olha, ele é autista, toca nele, encosta nele, ele vai conseguir te responder. Então, saber abordar isso com a criança. E ter um olhar de cuidado também, porque como eles têm as dificuldades de comunicação, eles têm a dificuldade de socialização, e muitas vezes o João ainda não está nessa fase. O Valentim, ele está chegando, e eu estou muito preocupada com isso, porque o Valentim, a turminha dele já está fazendo 6 anos, e é uma idade que eu lembro que da minha filha mais velha, nenhuma mãe mais ia. As mães ainda estão sendo convidadas, mas eu não sei até quando. Então, para mim é uma preocupação, entendeu? Eu vou ter que mandar, eu não sei como que vai ser, eu não quero sofrer por antecedência, mas eu sofro. Já estou sofrendo. Sim, porque a gente percebe assim um despreparo e não são super informações, não é os donos de buffet ou as pessoas serem especialistas, não. São pequenas informações, manejos que eu consigo colocar, que eu consigo ensinar, coisas simples, como abordar, como perceber uma criança diferente, e às vezes abordar esse pai, como você mesmo me falou, sim. Olha, como eu posso ajudar seu filho? Percebi que eu chamo, ele não me atende, como eu posso me aproximar, como eu posso ter um contato com essa criança? Então, isso é um treinamento que esse buffet recebe sobre autismo, transforma a maneira como ele recebe essa criança. E vai trazer tanta alegria para as famílias. Sim, e são coisas simples mesmo. Eu lembro que teve um buffet que o meu filho, ele ficava rodeando a área do suco. E aí, a hora que eu cheguei perto, uma tia notou e falou assim, você quer suco? E ele, sim. Aí ela pegou e ensinou. Eu achei isso muito legal. E desde esse dia, ele passou a fazer isso sozinho nas festas. Olha que bacana, se todo mundo tivesse esse olhar de carinho, esse olhar de empatia e ajudasse. Não estou falando ajudar, pegar na mão, fazer as coisas para ele, mas só ver a necessidade dele, de repente ele está com uma dificuldade lá na hora, que facilmente é solucionada. Você não tem que ser especialista. Não, é só você ter um olhar. Essa criança está aqui, está rodeando, eu tenho uma bandeja com suco, será que ele quer suco? Então, é isso. E muitas vezes a pessoa está no trabalho automático, lidando só com crianças típicas, que geralmente as crianças pedem, né? Então, é ter um olhar. Falar, poxa, essa criança está aqui, será que ela quer? Então, eu saber me direcionar para essa criança e facilitar muito a vida dela, deixar ele muito mais feliz e matar a sede dessa criança. Sim. Então, eu acho que tudo são pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Outra coisa também, né, Lilian? Eu acho que você pode contar a sua experiência, laboratórios, né? Porque nossas crianças precisam constantemente eles precisam fazer exames, né, que são importantes para a saúde deles e a gente tem dificuldade. Nós precisamos fazer, logo no início do diagnóstico, nós tivemos que fazer alguns exames e um deles era com sedação e o outro era o eletroencefalograma, que é um exame que coloca várias coisinhas assim na cabeça, não sei o nome, são os eletrodos. Assim. E a criança tem que ficar parada. E eu lembro que eu pesquisei e achei um laboratório em São Paulo que atendia crianças com TEA, pacientes com TEA. E eles fizeram, foi muito legal a abordagem deles, eles ligaram para mim antes, eles perguntaram o nome, pediram um monte de coisa, documentos, tudo, laudo, e desde a entrada do laboratório, a hora que a gente combinou, no horário certinho, o segurança já sabia quem era a gente. Já chamou o Valentim pelo nome, porque ele já tinha a foto dele. E desde então nós fomos conduzidos para o laboratório todo preparado para receber o meu filho. E foi uma experiência, óbvio que exame nunca é legal, mas foi uma experiência muito mais fácil do que poderia ter sido em qualquer outro laboratório. Sim. Que não aceitasse crianças, não estivesse preparada para receber crianças desse tipo. Tipo não, desculpa, fala. Crianças autistas. Sim.
E eu acho que às vezes o laboratório ele saber fazer uma entrevista, né? Perguntar para esse pai, né? A gente fala na anamnese, se essa criança tem uma questão do neurodesenvolvimento, e saber receber, e saber como lidar com essa criança, que são também pequenos manejos, às vezes uma sala reservada, uma sala que tenha brinquedos tanto para crianças típicas quanto para crianças atípicas, que são brinquedos muito parecidos, às vezes brinquedos sensoriais, que são facilmente adquiridos, né? Você ter pessoas que saibam conversar, né, com essa criança, que saibam lidar, que tenham manejos, já resolveria muito o problema. Eu percebi a equipe inteira preparada lá. Sim. Não era uma pessoa, era todo mundo preparado para receber o Valentim e a nossa família naquele dia. E isso também a gente pode falar até para clínicas de imagem, clínicas de radiologia, que muitas vezes eles precisam fazer exames, né? E eles precisam ficar paradinhos, esses equipamentos fazem barulho. Então, essas clínicas também terem um conhecimento prévio sobre autismo, que os funcionários saibam lidar, né? O que eu posso melhorar? Às vezes o uso de um abafador durante um exame, né? O uso de um brinquedo sensorial, uma conversa prévia com a mãe, deixar às vezes a mãe em algum exame que é possível a participação da mãe. Agendar um horário, né, que tenha menos movimento. Então, isso já faz muita diferença. Então, eu acho que é de se pensar aí para que essas clínicas tenham esse olhar também para receber essas crianças. Sim, né? Porque a gente sabe que os grandes centros, eles estão preparados. Sim. Eles estão muito preparados porque lá tem, obviamente, muito mais casos que cidades pequenas. Mas o que eu vejo aqui é uma falta de preparo em cidades pequenas. A gente falou de casos de clínicas lá atrás, mas também eu falo, para receber uma criança é tudo igual, é tudo junto. O que eles têm somente é uma fila preferencial. E isso muitas vezes não vai fazer a diferença. Só isso não vai fazer a diferença. Não, porque essa criança vai se desregular. É muito importante, às vezes, você dar alguma orientação antes, orientação prévia, se essa criança é autista. Não vale a pena você levá-la em crise, né? Enfim, tem muita coisa que dá para essas clínicas elas aprenderem e tornar essa experiência melhor para a criança. Sim. E agora eu acho que a gente pode falar também de família, né? O mundo ideal seria que a família próxima, não só o núcleo pai e mãe, né? Mas avós, tios, pessoas que convivem com essa criança também terem conhecimento sobre autismo, também se interessarem em como se relacionar com essa criança, quais são as limitações, quais são as demonstrações de carinho que essa criança tem, né? Do que ela gosta. Então, que a família também seja empática, né? E que se torne uma rede de apoio, né, Roberta? Sim. Porque a gente já falou de todas as dificuldades que a gente passa aqui. A gente tem sorte, a gente consegue lidar com as coisas. Eu tenho uma boa, eu falo por mim, eu tenho uma ótima rede de apoio. Mas eu acho que, assim, quanto mais gente, quanto mais pessoas estiverem inteiradas disso, melhor vai ser a vida daquela criança e daquela família. Com certeza. Então, eu acho assim, o mundo ideal, ele não é tão distante, ele não tá tão utópico, ele não é uma coisa impossível. Eu acho que são pequenos movimentos, como, por exemplo, esse podcast. A gente está contribuindo para que esse mundo se torne um pouco melhor, né? Eu acho que esse é um movimento que eu e a Lilian estamos fazendo, né, para que o mundo se adapte melhor às questões dos nossos filhos. E aqui a gente deixa essa reflexão para todo mundo. Sim, exatamente. Foi o que a gente tinha conversado lá atrás. A gente está fazendo de tudo, nossos filhos fazem terapias, estamos fazendo tudo que podemos pelo nosso filho. Mas existe um limite até onde a criança autista, ela vai se adaptar. A gente vê autistas que eram nível 2, foram para nível 1, mas eles ainda sofrem muito. São autistas. São autistas, eles vão sofrer para o resto da vida. Então, a adaptação deles, existe um limite. Se o mundo se adaptar um pouquinho, essa inclusão, a vida deles vai ficar muito mais fácil. Com certeza. Então, assim, a gente deixa nossos pensamentos, né, os nossos anseios para que, quem sabe, isso um dia aconteça, e contamos com vocês que estão nos ouvindo
para que contribuam também, cada um faça um pouquinho da sua parte, tenha interesse um pouco, se torne mais empático, reflita sobre a sua vida e que todo mundo tenha esse propósito de tornar o mundo melhor para todos, não só para os típicos, para as crianças normais, mas todo mundo merece um mundo melhor para viver. Com certeza. Então, acho que finalizamos, né, Lilian? Acredito que sim. Obrigada. Obrigada. Assim a gente finaliza o nosso 6º episódio e esperamos, de verdade, ter conseguido acalmar um pouquinho o coração de vocês. A gente sabe que o caminho é longo e às vezes tortuoso, mas não é impossível. Se você chegou até aqui com a gente, obrigada por estar desse lado. E se você está buscando mais conhecimento para melhorar a qualidade de vida do seu filho, saiba que você é uma excelente mãe e está no caminho certo. E se você conhece alguma mãe ou família que precise ouvir isso, compartilhe esse episódio, o nosso Instagram ou nossos canais. Até o próximo episódio. Até!